Boa tarde, gente amiga. Pois é, programa marcadinho, né? Hoje é dia 31. A gente vai falar sobre o que veio da origem celta inglesa e que é sucesso e adotada pelos americanos. E que agora, com o advento da comunicação, chegou ao Brasil e é muito comemorado, que é o Halloween. O Halloween, que é uma brincadeira gostosa, de doçura, né, de culto, muitas vezes, às bruxinhas, mas, no entanto, que também tem um aspecto meio interessante. No catolicismo, quando entrou a religião católica, todas as pessoas que comemoravam Halloween, Dia dos Mortos ou Dia das Bruxas, eram condenados, porque se condenava a magia. E aí começou a ser perseguido o Halloween. Se tornou o Dia dos Finados. E aí passou para o dia 2, né? O dia 2 de novembro. E dentro disso foram colocados vários enigmas dessa data. Também entre o povo celta se falava no fim do verão. Então se trocava mais um momento de ciclo, né? Dentro do povo celta. Pai Mário, finados, então, entrando nesse período complicado, que a gente acha muito complicado, mas que tem toda uma energia de mortos, de cultos a pessoas, amigos e parentes falecidos. Boa tarde a todos, tudo tranquilo com todo mundo? Sim, muita essa ligação com os mortos, né, Viviane? E até uma parte em relação ao Halloween, certo? O Halloween acontece dia 30 de outubro dia 31 de outubro nos Estados Unidos, também pela caça às bruxas. Sim. Que foi o dia que se declarou o final da caça às bruxas. Né? Então foi um dia que foi colocado para eles como Halloween, porque era quando todos os espíritos das bruxinhas boas e das bruxinhas más vinham buscar as suas prendas. Que eram os doces, gostosuras ou travessuras. Ou travessuras, exatamente. E também se colocava a ideia de se enfeitando a casa ou colocando imagens, né? As abóboras com velas dentro. Se vestindo de vampiros, etc e tal. Se afastavam os maus espíritos. Os maus espíritos, porque o que acontece? Os maus espíritos, eles, pela nossa cultura, eles acham que tem medo do que é semelhante a ele. E na realidade, os maus espíritos, eles não têm formas demoníacas. Certo? Isso já foi, acho, colocado também pela Igreja Católica. Né? Foi colocado não só pela Católica, Viviane, por várias cultos, por várias outras, porque o mal tu não tem como declarar, então se coloca que o mal é aquilo que é feio. Né? Sim. Então, é a mesma forma, se colocou durante muito tempo... O mal deve ser renegado. Se colocou durante muito tempo que todos os cachorros negros, cachorros pretos, eles eram a encarnação do mal, por causa dos olhos que brilham ao escuro. Os lobos também. E na realidade não são. Na realidade não são extremamente companheiros. E aí eu tenho um assunto para te complicar a vida. Tá, vamos e lá. essa situação do espírito, certo, do dia de finados, torna a dizer, não é tão ruim, certo? Outro dia, infelizmente, tive que ir ao cemitério e eu estava muito ruim. Saí de lá muito bem. Esse é o contrário de mim. É o contrário. Então, eu até relutei muito, mas foi um dia que foi muito doloroso, mas saí de lá com o meu espírito renovado por outras situações de almas. Né? Então, as nossas almas, e tem um ditado que se diz, tenha medo dos vivos, não dos mortos. Quem pode te fazer mal mesmo é o vivo, porque para uma alma vir te fazer mal é porque ela foi enviada por alguém que está vivo. Pois é. Né? Ou foi invocada por alguém que está vivo. Porque senão os nossos irmãozinhos do kardecismo, que eu também sou um adepto ao kardecismo também, vêm ali e buscam aqueles nossos irmãos desencarnados e vão levar para o hospital espiritual. E que nesse hospital espiritual vão ser tratados como almas que estão precisando ser purificadas. Vou trazer um tema, depois eu volto à história do cemitério, porque o Pai Mário foi bom, para mim não foi tão bom, apesar de ser filha de Yansan e não ter medo de nenhum tipo de espírito, né? Mas também falamos sobre Yansan hoje, quem sabe, né? Vamos falar um pouquinho, vou lhe trazer um tema que hoje não adianta, o pessoal discute e fala, e alguns até realmente têm medo. No nosso pátio tem um que resolveu nos adotar, né? Adorou o nosso pátio. Acho que tá até morando. O gato preto, né? O famoso gato preto que é indicado no Halloween como aquela sombra,
né? Também é colocado aquele gato que assusta o gato na lua cheia, o gato que fica espreitando, até parece a nossa casa lá, espreitando a casa. O gato preto. Por que o gato preto é símbolo de mau presságio? De mau agouro. Ok. Existe uma parte até biológica em relação a tudo isso, Viviane. O que acontece? Um gato negro, que é a questão do cachorro também, ele aparece no escuro somente os olhos dele. Faz aquele verde assim. Aquele brilho dos olhos dele. Então, o que acontece? Aparecia antigamente, não tínhamos toda a iluminação que existe hoje. Então, quando um gato cruzava a sua frente, que você de fato via só os olhos andando, você tinha aquele susto. Então, se colocava isso para o gato preto. E o gato preto foi sinal de mau agouro, porque um gato, seja ele de qualquer cor que seja, ele tem o sentido, ele tem o presságio da morte. Ele sente quando a morte se anuncia. No Egito, os gatos eram endeusados. Eram adorados. Por quê? Porque o gato, ele vê espíritos. E a partir do momento que ele vê espírito, aonde tem um espírito, o gato corre. Ou afasta. Dificilmente, né? Mas como ele anuncia onde o espírito está, o que acontece? No Egito ele era tornado como um deus. Por quê? Porque ele anunciava o mau presságio. Aquele filme A Múmia, que já deu acho que 101 vezes na televisão, aparece quando a múmia chega e o gato faz aquele sinal de arisco e a múmia foge. Justamente por ter medo do guardião, que é o gato. Sim, por isso, entendeu, Viviane? Não que ele espante, mas o gato, ele anuncia ele. Da mesma forma que o cachorro. O cachorro da mesma forma. No Antigo Egito, o cachorro também era muito cultuado como um ser, como um deus. O lobo, né? O lobo. O cachorro muito mais, naquela época, né, já na evolução dele, do que propriamente o lobo. O Anubis. Exatamente. O Anubis é o deus da morte, que era um cachorro. Então, tudo isso é cultura. Falando hoje, na boa, assim, na paz, sobre Halloween. Né? A gente está trazendo uma maneira muito tranquila de abordar esse assunto, já que estamos na televisão, no horário da tarde, né? Mas nós vamos chegar lá no período de finados, que é logo ali no dia 2. Quando se falou em gato preto, também falamos em outros maus presságios. Passar embaixo de escada, ou até mesmo, tem pessoas que têm manias de usar, tem patuás de proteção. Até que ponto, vamos usar o patuá de proteção, até que ponto isso tem validade? Viviane, muita validade. Todos esses patuás, eles têm uma validade muito forte. Até tem outros sinais de mau agouro e de bom agouro também, de prosperidade. Um é quando um passarinho entra na sua casa. Se esse passarinho não for uma carruíra, tá, que é aquele bem pequenininho que pia, daqui todos cantam, né? Mas aquele bem pequenininho, com bico longo, são um sinal de bom presságio, certo? Como dizer, colibri, sabiá, até um pardal é bom presságio. Quando a carruíra entra, ela te traz mau agouro. Porque a carruíra foi ao inferno buscar no seu bico a chama do fogo para o ser humano, né? Então ela não traz bom presságio. O patuá que tu usa, o pezinho de coelho, que tu é contra o pezinho de coelho. Eu sou contra o pezinho do pobre do coelho. A figa e outros tantos, como a pimenta e tudo mais, sim, traz uma proteção. Até você quer uma simpatia rapidinha para espantar olho grande. Anota aí, gente. Vamos anotar, já estamos aqui em pleno Halloween, se preparando para o período de finados. Simpatia para olho grande. Simpatia para olho grande e até mesmo para finados, certo? Um aquário pequenininho, de vidro transparente. Coloque bastante sal grosso nele, mas procure aquele sal bem branquinho. Tem um mais branquinho, outro mais marrom, não tão branco, mais transparente. Encha aquele aquário de sal grosso. 7 pimenta dedo de dama, com a parte do caule virado para dentro e as pontas virado para fora. Fica parecendo uma garrinha. Exatamente. E 7 dentes de alho, grande. Coloque entre elas, cravadinho. Certo? Não tem coisa melhor. Um arranjo bonito. Um arranjo muito bonito. E também um patuá de proteção para casa. E um patuá de uma proteção muito grande. Essa simpatia também foi me ensinada muitos anos atrás por um Exu, uma entidade, que chegou e disse: eu vou te ensinar uma simpatia que vai fazer muito sucesso.
me ensinou essa simpatia. Eu achei muito interessante, porque realmente foi a minha simpatia de final de ano, no qual eu indiquei até no programa, na época, Palavra de Mulher, e realmente foi traduzida em várias lojas, enfim, em Porto Alegre. Falando um pouquinho de alma, vamos falar na parte da quimbanda. Eu vou ter que falar sobre isso. Porque então, nesta semana, os quimbandeiros estão de parabéns. Afinal, a quimbanda tem a ver com finados? Tem. Quimbanda tem a ver com finados. A quimbanda ela tem a ver com muitas faces de almas. Muitas faces, não fases. Muitos rostos de almas. Muitas formas que elas se apresentam para o ser humano. Certo? E tem muito a ver sim. Só que vamos tirar um proveito de tudo isso. Muita gente coloca finados como uma negatividade e eu torno a dizer, finados não é negatividade. Finados é sinônimo de renovação, é sinônimo de amar, é sinônimo de progresso. Então, a quimbanda tem, Viviane, muito a ver com isso e atinge muito a esse ponto. Atinge bastante. No sentido de proteção ou de Posso pedir uma gentileza? Claro. Por favor. Por gentileza. Colocarei para cá. Tanto de proteção, certo? Tanto de proteção quanto de negatividade também. Porque, infelizmente, dentro de um culto onde tu lida com espíritos e espíritos desencarnados, são seres que precisam de luz, precisam de iluminação, se usa esses seres para o mal. Porque tu oferece um emprego para ele, que ele não tem discernimento daquilo que ele vai fazer. Isso é uma coisa que tem que deixar bem esclarecida, tá, Viviane? Ele não tem o discernimento daquilo que ele vai fazer. Então, se tu tratar ele para o bem, não o Exu propriamente, mas sim os quiumbas, os egunguns que rondam o Exu e os espíritos sem luz dos desencarnados, que estão em busca de um caminho. Aí tu oferece algo para ele que ele acha que ele vai estar fazendo bem. A maldade humana que direciona. Exato, porque depois que a pessoa desencarna, a consciência do que é certo e o que é errado, do tempo e espaço, muda. Não é como nós aqui no momento. O tempo e espaço do desencarnado, quanto mais tempo ele está desencarnado e ele não for encaminhado, aí vem aquela situação que tu me perguntou, se nós influenciamos sobre os espíritos, sim. Se tu tem um ente querido que tu perdeu, tu chora, tu lamenta por ele, certo? Mas tu tem que entender que ele tem que ser encaminhado. Se tu fica chamando ele, fulano, como eu gostaria que tu tivesse aqui, Beltrana, como eu gostaria que ele tivesse aqui, tu está invocando novamente aquela pessoa, porque a tua energia que está dentro de ti está buscando a energia daquela pessoa que se foi, que partiu. Então ela está invocando para junto de si. E o que vem a isso acontecer? Trazer um malefício para aquele espírito. Quando aquele espírito vem e não encontra o que quer, quem for oferecer alguma coisa para ele, ele vai aceitar. Então, ele é uma criatura que voltou à origem de não ter a sabedoria, não ter o entendimento, e ele vai fazer o mal sem saber que está fazendo mal. Difícil, né? Então a maldade humana está em toda essa história. Está em toda essa história. Eu tenho uma entidade no qual eu admiro muito, tenho muito carinho e muito respeito por ela, e ela diz o seguinte sempre para as pessoas no qual consultam com ela, inclusive. Diz sempre assim, eu sou aquilo que você quer que eu seja. Até uma homenagem a essa frase eu vou trazendo aqui a ele, né? Então, até então, uma entidade masculina. Isso está correto? É um entendimento da linhagem de Exu? Ele é um entendimento da linhagem de Exu, certo? Ele é um entendimento da linhagem espiritual. Quando ele diz que ele é aquilo que tu quer que ele seja, então tu vai pedir o que para ti? Bem? Sim. Tu vai receber Antes o bem. de tudo, né? O bem. Se tu pedir o mal, o que tu vai receber? A mesma negatividade. A mesma negatividade, então. Talvez até na mesma proporção que eu estou desejando. Fiquei até muito contente com a tua colocação, Viviane. Muito feliz mesmo. Mas isso é um entendimento que muitos não têm. O porquê que uma entidade ele diz que eu sou aquilo que tu quer que eu seja. Que você quer que eu seja. Porque nós desejamos algo. E o que nós desejamos, nós podemos receber da mesma intensidade. Com certeza. Quando a gente se diz que tu é aquilo que tu quer que eu seja, existe o bem, existe o mal.
o mal pode ser maior se tu quiser que esse mal seja maior. Porque não existe nenhuma pessoa na face da Terra que não teve um pensamento negativo. E não teve nenhuma pessoa na face da Terra, entre aspas, né, pelo nosso cristão, da forma que foi, que nunca disse assim, ah, meu Deus, por mais ateu que seja. É verdade. Nem que seja no último momento, e até os mais céticos, foi a história até que já apareceu no Face, vai passar de novo agora para o final do ano, não acredito na Umbanda, não acredito no africanismo, não acredito em Exu. Mas o Réveillon está pulando 7 ondas. Exatamente. Quer dizer, não acredita, mas faz, né? Está buscando as energias. E até, Viviane, voltando a esse assunto... Até aquele que acredita que o quimbandeiro é adorador do demônio, é porque acredita no demônio. Pois é, porque acredita. Que é o anticristo. Pois é, exatamente. Eu acho que isso foi uma coisa que foi colocada para colocar... A posição do demônio, a posição do rabo e guampa com o Exu, certo? Ele foi colocado, não, mas é sério, do rabo e guampa. Sério. Ele foi colocado nesse meio para trazer medo às pessoas. A cultura do medo. É uma representação, assim como as imagens católicas dentro do africanismo. Não, Viviane, não é só uma questão de representação, uma questão de postura de medo mesmo. Tu precisa ter respeito por algo e medo de algo. Sim. Certo? Isso é uma cultura que o ser humano tem. Eu vou te impor medo, eu vou te colocar uma situação que eu vou te criar, eu vou te infernizar, como se diz. Trazer uma imagem animalesca. Uma imagem animalesca, e quando na realidade não é. Quando na realidade não é. Um Exu, ele foi um ser humano como nós. Certo? Que ele está em desenvolvimento, que ele está em crescimento, que ele está em expansão. Certo? Ah, ele vem aqui para resgatar alguma coisa? Sim, mas ele chega num certo ponto que ele não precisa de resgate. A única coisa que ele precisa, e ele quer, e ele sente a necessidade disso, é de ajudar as pessoas. De trazer o conforto para as pessoas. Tanto que alguns umbandistas antigos vão entender muito bem o que eu vou falar agora. Colocar essa situação. Alguns umbandistas antigos vão entender muito bem o que eu vou falar agora. O que é? Alguns Exu no passado, tá? Que eu posso enumerar até, se houver a dúvida, posso dizer o nome dessas entidades, se transformaram em caboclos. Evoluíram? Tal grau de evolução dele. Assim como na Umbanda que eu conheci, né, há muito tempo atrás, no final de muitas sessões o Exu chegava para limpar. E continua. E continua. O Exu, ele vem para fazer limpeza. O meu Exu, ele, por muito tempo, ele chegava de branco na porta da terreira de meu avô para beber na porta da terreira e levar todos os maus agouros. Daqui a pouco eu vou falar mais também sobre o significado das cores do próprio Halloween, né? E também sobre finados. Vamos voltar nesse assunto. Depois o Pai Mário também explica por que ele se afastou do búzio. Tudo isso para você, leigo, que está nos assistindo, entender. Gente, importante também você saber que amanhã, a partir do dia 1º, né, não haverá atendimento. A partir de amanhã já não haverá atendimento até o dia 5, que é segunda-feira. Então, a partir de amanhã, na casa de Iansã, não haverá mais atendimento, devido ao feriado de finados, que culminou realmente com o meu luto familiar, né? Veja bem, não é da minha religião, mas familiar, em respeito aos meus familiares, né? Então, acho que minha avó foi abençoada até nesse sentido, me favoreceu a isso. Estaremos, então, do dia 1º ao dia 5, não atendendo na casa de Iansã. Segunda-feira nós vamos retornar aos atendimentos normais, mas dá para agendar. Eu já tenho a agenda para segunda-feira, dia 5 de novembro. A nossa agenda está aberta para o dia 5 em diante. Então, 3084-3434, 3084-3434, e eu prometo que eu vou fazer o Pai Mário colocar esses assuntos no site, tá bom? Ali no Dicas e Simpatias, compromisso seu. 3084-3434 e o site vivianediança.com.br. Vou, recadinho da TV Urbana, mas já tá voltando. Então, voltando para vocês, lembrando que a Casa de Iansã, a partir de segunda-feira, dia 5 de novembro, estará atendendo normalmente com jogo de cartas, jogo de búzios. Dia 5 de novembro, agendando pelo telefone 3084-3434, 3084-3434.
E o pessoal aqui começou a me mandar no Face e no e-mail, Viviane, você está bem? Viviane, você está doente? Não, gente, eu não estou doente, eu estou muito bem de saúde. Na verdade, no domingo, dia de São Judas Tadeu, né? Vou explicar para o pessoal, porque eu sou um ser humano, como todos nós que tenho, graças a Deus, graças a Deus, apesar de ser da religião africanista, mas criada dentro da religião católica, eu tenho uma família de origem portuguesa, né? Veio do continente de Portugal, minha bisavó, que faleceu no último domingo, no dia de São Judas Tadeu, no dia 28, né? Foi 28, né, Mário? Domingo? Foi domingo, dia 28. Domingo, dia 28, às 9 da manhã, faleceu com 100 anos e 9 meses. Legal, né, gente? Foi uma história de vida maravilhosa, que eu agradeço aos céus e a ela, que eu tenho certeza que sempre vai estar me ouvindo, a pessoa que eu sou hoje, né? Porque ela, além de uma grande matriarca, é através dela que a minha família é tão guerreira, tão forte e tão capaz. Todos nós, descendentes dessa grande senhora Alice da Costa Oliveira, falecida no dia 28 de outubro, né? Somos felizes por tê-la tido durante 100 anos em nossa convivência. É importante isso. Ela foi viúva aos 40 anos, teve um único marido, como dizia, há 100 anos era outra cultura, né, gente? Criou 7 filhos com muita dificuldade, atravessou a Revolução de 30, gente, é uma coisa e tanto, né? Ela viu a função do avião, né? A TV brasileira. Então, realmente, foi muito legal ela contando essas histórias, quando ela desceu no Porto de Rio Grande, que veio com carro de boi para Porto Alegre. Em 1928, se sediou no Partenon, onde não chegava nada, mas já existia a Igreja São Jorge. Né? O bonde ia até ali. Então, ela vem nos trazendo toda essa história. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer minha bisavó. Meu filho, Rafael Augusto, conheceu a tataravó dele. E eu agradeço a Deus e aos orixás terem tido essa oportunidade e de poder estar com ela até este momento onde ela partiu, com muito carinho. E eu acho que essa questão de falecimento, de morte, é muito interessante, porque não adianta você... Tenho pesar? Tenho. Estou de luto em respeito à minha família carnal, que é católica, né? Tanto que meu tio, que eu amo muito, né? Meu tio-avô, no caso, ele é o tio Tadeu, porque em homenagem a uma graça que ela alcançou, que ela era devota de São Judas Tadeu, a igreja que fica, inclusive, próximo à casa de minha família, no Partenon. Nós temos essa história católica e eu dizia a ele, tio, o importante é o que ela construiu, porque a espiritualidade dela está um pouco em cada um de nós. A fé que ela tinha, vindo lá de Portugal, católica, nossa, do apostolado da Igreja São Judas Tadeu, e o apostolado esteve presente no seu enterro, com a fita do apostolado, respeita-se as orações e tudo, está dentro dela, assim como seu pai, sua mãe que faleceu, até mesmo seu filho que faleceu. Né? A espiritualidade dessa pessoa é que faz a diferença na sua vida. Hoje que nós estamos chegando aos finados, a dor, claro, existe para todos nós. Mas é interessante a história que essa pessoa construiu dentro da sua vida. Qual é a semente que ela deixou na sua história? Ah, mas morreu ainda bebê. Morreu bebê, mas deixou uma história na sua vida, não foi? Então, isso é que é importante. Então, chorar, ai, como eu queria que minha mãe estivesse aqui, eu estou em depressão, porque eu queria meu pai, meu avô do meu lado. Aquela matéria, que é o nosso corpo humano, não servia mais para ele. Funcionou de acordo com a história que tinha que cumprir. Nós somos natureza, como eu falava ontem. Só que, realmente, aquela matéria não serve mais para a gente. Envelheceu, apodreceu. E agora? Agora nos resta o sentimento, a espiritualidade, a força, a fé. E quando a gente tem alguém que a gente ama muito, como vô, avó, no meu caso bisavó, tataravó, que a gente ama, mesmo que não conviva ali todo dia, né? Porque a vida hoje é uma loucura, trabalhar, estudar, construir, e ela sempre incentivou todas as mulheres dessa família, e homens também, mas todas as mulheres dessa família a ser muito independentes
E ela dizia, minha filha, o melhor marido é o trabalho. Né? Então, todas as mulheres são muito independentes e isso que ela deixou para todos nós é que a gente tem que sentir falta, assim como seu pai, sua mãe, você que vai visitar o cemitério, talvez em homenagem, não aquele corpo que está ali, que nem sei se ainda tem corpo, talvez só a ossada, mas aquele momento, aquela energia que aquela pessoa, por tantos anos, dedicou a você. Se não foi uma pessoa modelo na sua vida, claro, tem pais e mães que às vezes não conseguiram cumprir aquela missão de amor na sua vida. Mas com certeza lhe deu o dom de estar nessa terra. Positivo ou negativo, você está aí, né? Está aqui me ouvindo, não está? Então esse dom ele conseguiu, esse bem ele construiu para você estar aqui me ouvindo. E só em você estar aqui me ouvindo, para mim é uma felicidade. Você está me fazendo bem, como já fez o bem para tantas outras pessoas. Porque repetir o rancor, a maldade, a tristeza, não vale de nada. O sentimento, o amor, o carinho, as lembranças positivas, é que nesse finados, ou como todos os dias da vida da gente, devem ser lembrados, devem ser cultuados. Não há dor, não há tristeza. No momento que você fica ligado a um corpo carnal, querendo aquela presença carnal do seu lado, do pai, do vô, da tia, do filho, você está imaginando um espírito preso a um corpo pesado, um corpo que não servia mais, um corpo doente, um corpo sofredor. É isso que você queria para esse parente? Para esse amor, para aquela pessoa que você amava tanto? Era isso que você queria? Esse peso? 1000 vezes aquela dor que não servia mais para ele? Isso é egoísmo. E é um egoísmo que pode estar lhe doendo, mas tem certeza que sua dor não é maior que a vontade de ver aquele parente que partiu bem e feliz. Então, falando nesse finado, eu acredito com certa propriedade, devido ao meu luto, né? E até aos meus familiares que devem estar me assistindo, porque nossa família é assim, a gente pequenininha, 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 né? O amor é o mais importante. Minha avó, Alice da Costa Oliveira, bom, Costa Oliveira, não tem mais portuguesa que isso, né? Alice da Costa Oliveira. Ela foi um exemplo de mulher, de mãe, de guerreira, de profissional, um símbolo para minha família. E ela fez o papel dela e muito bem, pois somos muito unidos. Cada um no seu setor, cada um cuidando da sua vida, mas muito unidos. E todos nós nos amamos do nosso jeito. Às vezes mais certo, às vezes mais não certo, às vezes mais distante, como toda a família. E isso foi uma construção. Isso são memórias positivas, são momentos que esse espírito, que durou na Terra 100 anos, gente, 100 anos e 9 meses. E eu me lembrei muito de Chico Xavier, que disse que iria morrer num dia que todo o Brasil estivesse comemorando. A minha avó, devota de São Judas Tadeu, faleceu no dia de comemoração de São Judas Tadeu, quando a procissão saiu da igreja São Judas Tadeu, e é uma queima enorme de fogos. Foi o momento que ela faleceu. Eu acredito que com a bênção dos santos e da fé que ela propagou nesses 100 anos de vida que ela teve. Aliás, ela é uma fundadora da igreja. Então, viver esse amor nesse dia de finados, nesse período que a gente já começa a sofrer antes, é mais importante. Viver o amor, não sofrer com o amor. Tá bom? É o que eu acredito e é o que eu faço. Saudade tenho sim, de todos eles. Todos os meus parentes amados. Senti dor a ter que abrir, até foi o pai Mário que foi auxiliar. Lá a gente chama de catatumba aquilo, né? Onde estava a ossada do meu amado Dindo e da minha querida avó, filha dela. Nossa! Porque lembrei da matéria. Mas seguido já lembrei de quanto eu amo e eles me amam ainda, de onde eles estiveram. E aí vem paz no coração. E agora, recebendo minha querida avó com muito amor e carinho. Né? E eu fico aqui, com todo esse ensinamento e com essa centelha de vida que eles me deixaram. Eles que construíram a Viviane
que hoje está aqui conversando com vocês. Tá bom? Agradeço a minha mãe, né, que me pôs nesse mundo, depois de tantas adversidades, meu pai também, que já falecido também, mas também tenho que agradecer ela, que foi corajosa em colocar no mundo uma criatura que nem eu, que não deve ter sido fácil. Aliás, não sou fácil para ela até hoje. Tadinha de mamãe. Sem comentários, sabe, Viviane? Sem comentários. Sabe que toda esta forma, Viviane, de amor que existe, que a gente guarda dentro do coração, principalmente pelos nossos entes, né? São formas que nós temos que ter um entendimento, na realidade. Chico Xavier, Bezerra de Menezes, eles ensinaram muito sobre tudo isso, que a gente tem que ter eles no coração e entender que um plano espiritual acontece. Então, eles estão ainda, a energia deles ainda está viva. Corpo, a matéria não, mas a energia continua. E um dia haverá um reencontro de todos. Momento certo, hora certa, quando tudo estiver com uma forma correta para acontecer. Né? Se nós soubermos preservar esses ensinamentos de amor, de fé, de positivismo que eles nos ensinaram. O ser humano é muito egoísta, Viviane. Independente da maneira que se reza, né? Exatamente, o ser humano é muito egoísta. O ser humano, ele vê muito os sentimentos dele e não vê os outros, né? Infelizmente. Então, desta forma, tanto quanto as pessoas vivas, quanto as pessoas que partiram, muitas vezes a gente é tão egoísta que não dá liberdade dessas pessoas partirem em paz. É verdade. Antes de minha avó falecer, ela estava com 99 e alguma coisa. Consciente, tá, gente? De vez em quando ela saía meio da casinha, né? Mas quando ela tá consciente, ela disse pra mim, Viane, ela chamava de Viane, né? Viane, tu escolheu uma outra religião. Mas o importante é que tu acredita em Deus. Não precisa mais então nada eu disso. respeito. Mas tu ainda sabe rezar, né? Porque ela nos colocava na cama, quando nós éramos crianças, todos os netos, uma vez por semana, cada neto tinha que dormir com ela. Meu Deus, netos e bisnetos. E todo mundo tinha que almoçar também meio-dia com ela. Era assim, uma portuguesa terrível. Minha nona era assim também. A portuguesa teve, os filhos estavam com 40 anos e tinham que almoçar com ela todos os dias. Eles iam trabalhar e tinham que voltar meio-dia, tinha que passar lá. Era muito legal isso. Hoje a gente acha legal, na época, assim, ai meu Deus. E ela rezava Ave Maria, Pai Nosso, Creio, e tudo nós tínhamos que aprender. Nossa, Fato. dormia ouvindo a reza dela. Isso a gente lembra na hora que ela está partindo, né? Fica dentro da gente, não fica? Fica, Viviane. A gente carrega muitas coisas dentro da gente, as saudades da nossa infância, principalmente, né? Quando ela foi boa, quando ela foi ruim, isso tudo fica dentro da gente. Então, quando tiverem aí seus netos, seus filhos, mostrem um pouquinho para eles, deem um pouquinho dessa saudade. Como nós já comentamos, algumas coisas que são guardadas de nossa infância, como cheiros e paladares. Perfumes, paladares. Que não tem iguais, não tem iguais. A infância é tudo, né? Então, tudo isso que tu carrega, tudo isso fica entre a gente. E aí uma pergunta. Quando a gente vai lembrar dos nossos entes queridos, devemos lembrar e cultuar na fé que nós temos agora ou respeitando a fé que eles tinham? O que tu acha mais válido? Nós temos que respeitar conforme o nosso coração manda. A nossa fé está dentro do nosso coração. Muitas vezes não é numa palavra, muitas vezes não é numa leitura, mas é aquilo que tu sente dentro de ti. A fé está dentro de nós. A nossa oração está dentro de nós. E o nosso sentimento está dentro de nós. É verdade. Né? Nós não temos que cultuar conforme ela foi, conforme ela deixou de ser. Nós temos que cultuar conforme a nossa fé manda. Conforme aquilo que tu crê. Credo em Deus, Pai Todo-Poderoso. É verdade. Entendeu? É importante, pessoal, assim, porque... minha avó, meu tio... como é que eu faço? Deve estar me perguntando. A Viane falou tudo isso, mas como é que eu faço? Faça de coração. Se você lembrar daquele Pai Nosso que a avó, a tia rezava, então reza. Sabe que tem né? alguns casos... O que vem ao coração, né? Tem alguns casos, Viviane, até de pessoas desencarnadas, que eu sou um que eu mando. Vai para uma igreja, pede uma missa em nome dessa das pessoa. almas também, né? Exatamente. Pede uma missa em nome dessa pessoa, porque todo que é tipo de fé que possa encaminhar uma alma num plano celestial mais perfeito, seria melhor. E dentro do nosso coração, nós carregamos o quê? O amor que nós temos pelaquela pessoa. Nunca invoque ela para si, mas sempre diga, vai em paz, minha mãe, vai em paz, meu irmão, vai em paz, meu pai. Seja o que for, até seu amigo. Dê um caminho em paz, um caminho de luz para ela. Tá vendo a dica? Depois de toda essa dica, eu preciso tomar uma aguinha, né, gente? Então vou chamando
aqui a TV Urbana. Voltando depois desses comerciais, da minha aguinha, né, gente? Comerciais aqui da TV Urbana. Eu vou lembrando você que a Casa de Iansã fica na Rua Gávea, 113 Ipanema. Vai anotando aí, tá bom, gente? Porque a gente volta a atendimentos normais segunda-feira. Dia 1º, 2, 3, 4 e 5 não estaremos atendendo, é Não, isso? dia 5 nós estaremos atendendo. 5 a gente volta. Isso, 5 nós voltamos. Segunda é segunda. Cinco Dia 5 é segunda. Segunda é segunda, sempre vai ser segunda. Não, segunda pode ser terça. Ih, papo pirado já. É. Já piramos na batatinha. Então, assim, dia 5, segunda-feira, voltamos ao atendimento normal. Pessoal que quer reservar o horário, já anota aí o telefone. 3084-3434, 3084-3434. Eu vou lembrando isso para você, porque agora a gente vai direto até dezembro. E já estamos nos preparando para a limpeza de final de ano. A partir de segunda-feira, nós vamos estar explicando as limpezas de final de ano. Não vamos falar por agora em respeito ao finados, tá bom? Mas em seguida estaremos conversando sobre também limpeza de final de ano e sobre regência de 2013. O senhor disse que tem um recadinho daí? Assim, Viviane, essa pessoa precisa ser um pouco instruída, certo? Ok. Ela diz assim: oi, parabéns pelo programa, está ótimo. Obrigada. Gostaria de saber por que não consigo ficar em casa alguma. Quando acho que achei, quero sair. Acho que achei. Quero sair porque não encontrei. Por que não encontro a casa certa para mim me desenvolver? Minha amiga, acontece uma coisa assim. O que é a casa certa para te desenvolver? Será aquela casa que ela vai ter que te aceitar aquilo que tu quer? Ou a casa que tem a sua característica, o seu fundamento, a sua doutrina de desenvolvimento? Não é a casa que tem que fazer parte de ti, é tu que tem que fazer parte da casa. Só que não se entra numa casa de religião hoje, já se lava a cabeça, já se faz a obrigação. Conheça a casa. Faça uma coisa que eu digo sempre para as pessoas que querem fazer parte da minha casa. Vamos começar um namoro para nós chegarmos num casamento, certo? Faça um test drive, conhecimento, né? Vamos conhecer, conhecer o outro. Por quê? Senão a casa nunca vai ser certa. Você procura algo que aquela casa não tem. Mas então por que você está procurando alguma coisa? Então já bata na porta e pergunte: você faça tal coisa? Você vai estar sendo arrogante e você não vai estar querendo aprender. A casa não quer dizer nada. O que está faltando é entendimento teu para compreender o que o teu zelador de santo, futuro zelador de santo, zelador de Umbanda, pai de santo, zelador de Umbanda, vai fazer. Ok? Então, o que acontece? Cada casa é uma casa, cada fundamento é um fundamento. E cada um tem a sua norma específica da sua casa. Por que você não dá certo? Porque você pode estar agindo errado. Ok? De repente, me diz o que tu procuras, né? Quando chegar para conhecer essa casa, o que tu procuras? Viviane, eu procuro tal coisa. Bom, eu tenho a te oferecer ou não. Quer um questionamento em relação a isso? Fica à vontade. Uma pessoa, para ela poder procurar uma casa e ela dizer assim: eu procuro tal coisa, ela já deve ter passado por alguma casa de religião, já deve ter um conhecimento. Sim. Se ela tem um conhecimento, ela tem que firmar a raiz. Se ela tem que firmar a raiz, o que ela tem que fazer? Conhecer a casa. Sim, então, saber ela o não é uma preceito pessoa daquela casa. Exato, ela não é uma aquela pessoa... família que é aquela casa. Ela não é uma pessoa extremamente ignorante dentro da religião. É verdade, ela não é tão Não, leiga. aí ela diz assim: já tive em várias casas e não parei por em nenhuma. É a hora que o pai de santo fala assim: opa! Ops, parei um pouquinho. O próprio pai de santo assim: opa, dá um passinho para trás. Por quê? Algum problema teve. E nesse problema, o que tem que ser esclarecido? Tem que ser esclarecido no que muitas vezes se culpam as casas de religião por uma pessoa não parar. E na realidade a culpada muitas vezes é a própria pessoa que não quer aprender. É a mesma situação. Desculpa. Os cabeça dura, né? Fica à vontade, pai, aquela fica situação. Mas aquela professora não deu certo com meu filho. Mas como é que com o João deu, com os outros 30 com o Zequinha deu? Não. Por quê? Mas ela que está errada porque ela está de implicância. Só um pouquinho. A educação de cada um.
Entendeu? A dedicação de cada um. A dedicação de cada um. Tem mestres que eles são dedicados. Eu costumo expor para meus filhos uma coisa. Quer aprender, anda do meu lado. Anda do meu lado, me liga, me pergunta, eu te ensino. Agora, se tu vai ser qualquer um dentro de uma casa, vou ir por ir, não é comigo. Aí tu não vai aprender nada. Se tu não vai aprender nada, tu não precisa da religião. Vai fazer outra coisa. Pura e simplesmente. Porque a religião é muita dedicação. Né? Então, por que não dá certo com as casas? Para, pensa, raciocina. Porque sempre se procura culpa aonde não é em nós. É aquela situação bem clara também. Pimenta no olho do vizinho é bom, mas pimenta no meu olho é ruim? Só um pouquinho, né? Não coloque culpa onde não se deve. Tinha um ditado que dizia, tira a trava do seu olho. Não é um ditado, isso é um dizer da Bíblia, Bíblia. Certo? Ele é um dizer da Bíblia, é um dos provérbios, certo? Tire a trave do seu olho para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, olha, melhor que for mais bíblico que eu. Gente, importante de tudo isso que a gente está conversando, vocês viram que a gente não está jogando quase, né? Já entrando no ritmo de finados. Exato. Vamos vir um pouco para a atualidade. Posso falar como mulher? Fique à vontade. Vamos brincar um pouco? Vamos aliviar um pouco o programa? Vamos? Pois é Halloween. Halloween é conhecido como Dia das Bruxas e hoje tem festa pela cidade inteira. Mesmo que não seja festa, dá para brincar um pouco em casa, com a família, né? Fazer uma decoração. Os 15 anos do meu filho foi 13 de agosto, era um dia de sexta-feira 13. E a gente comemorou como se fosse uma festa de bruxas. Veja bem, você pode brincar de diversas formas. Hoje eles fazem cupcakes com temas de doçuras ou travessuras, né? Também é uma boa dica. Mas olha só que dica interessante que eu busquei da revista Capricho, que estava na internet. Mostra pra mim, Dé. Olha só. Não, essa não é. O Dé hoje tá que tá. Isso é um culto, eu vou falar depois. Dé, olha só. A culpada disse ela que não passa contigo. Eu passei com ele. Dé, aquilo que mulher gosta, Dé. Vai, Dé. É que esses homens não entendem nada. Tá aí, homem não entende disso, entendeu, gente? São as unhas com motivos, né? Unhas decoradas com motivo de Halloween. Eu curti muito esse do gatinho aqui, né? Que faz à noite, as caveirinhas. O gato preto é hors concours, né? O que eu disse, gato preto, as caveiras. Essas caveiras agora têm um nome especial, essas coloridas, né? Eu não lembro o nome, a gurizada que sabe. Coisa super fácil de fazer, agora tem esmalte preto, tem esmalte branco, tem canetas, Mário, que desenha nas unhas, fazendo a decoração aí do Halloween. Uma ideia legal para sair à noite hoje, fazer as... Eu vou te dizer uma coisa, tu me apresenta uma unha dessa, eu saio correndo. Olha, para quem é meio bruxinha, tá legal, eu gosto, eu acho bem legal. E o pessoal tá tendo muito essa moda das caveiras, entrou muito na moda. Aliás, falando disto, claro, hoje é Halloween, mas entrou muito na moda dos jovens o uso de roupas que mostram caveiras, que mostram cruzes, cruzes de cemitério, né? Não são cruzes católicas. Isso não pode trazer uma certa negatividade? Não. Não? Não. A roupa não traz a negatividade. Nós já conversamos sobre isso em relação ao preto, em relação às roupas com caveira, alguma coisa assim. Não traz a negatividade. O que traz a negatividade é os pensamentos. Sempre o desejo e a força mental da pessoa. Exatamente. Essa moda que hoje existe, que já existe há muito tempo. Os dark, né? Até existe algumas bandas como Iron Maiden, por exemplo, que não vou lembrar o nome do vocalista dele agora, ele comeu um morcego. Ai, que nojo! E na realidade aquele morcego era um bichinho de pelúcia com sangue dentro. Ele comeu também um bicho de pelúcia. Não, ele mordeu e tirou sangue, né? Uma coisa que ficou marcada com Iron Maiden muito forte. Então, gente, porque, já existia as caveirinhas e tudo mais, essa coisa toda. É uma cultura que já é muito antiga, Viviane. Muito antiga. Até os maias cultuavam as caveiras. Sim. Certo? Sim. Então, a negatividade ela vai vir dos teus pensamentos, daquilo que tu te propõe. Existem algumas brincadeiras, até foi bom minha lembrança agora, que não devem serem feitas em hipótese alguma. Dé, aquela foto, Dé, que tu colocou errado. O Dé acho que se apaixonou por essa foto. Ele colocou, olha, a semana inteira ele gostou daquela a foto com as velas. Com as velas.
Vamos lá, Dé. Agora, aquela foto que tu te apaixonou. Esta foto. Aqui, na verdade, é uma brincadeira de Dia das Bruxas, mas que eu achei interessante, que são só crianças, né? Mas aí vem de uma cultura, Viviane. É? Aí vem de uma cultura. Essas crianças são crianças mexicanas, Sim. certo? E são o dia... Santa La Morte. Da Santa La Morte. Sim. Certo? Isso é uma cultura deles, é diferente. Tá? Que é dia 2 que também, né? Dia 1º, dia 2. É, dia 2. Dia 1º é dia de Todos os Santos. Sim. Certo? Dia 2 é dia dos mortos. Nesta cultura deles, eles têm isso, mas existem algumas brincadeiras que são feitas, certo? Até se colocava que eram os góticos e tudo mais, porque eram pessoas que se tratavam de cemitérios. Brincadeira do copo. Detesto. Tá? Brincadeira da caneta, ó. Da tá aí, caneta. ó. Tá aí, ó. Esse é o cara. Ah, os guri... Isso Esse vocês é o cara. conhecem, né? Se eu não me engano, foi Robert Plant, né? Sua fama Não. só é superada pela sua Ozzy infâmia. Osbourne. Ozzy Osbourne. Sua não foi fama da... só é superada Black pela Sabbath. sua infâmia. Black Sabbath. O Ozzy Black Osbourne Sabbath. do Black Sabbath. Sua fama só é superada pela sua infâmia. Olha, mesmo que seja bichinho de pelúcia, enfim, algo artístico, que mau gosto. Não, mas isso deu... Imagina! Repercutiu. Black Sabbath, Iron Maiden, tinha, como é que era o nome de outro? Tinham outras bandas que eles carregavam muito isso, muito pesado. Mas voltando, brincadeira do copo, brincadeira da garrafa, brincadeira da tábua com letras, não façam. Não façam. Vocês não são pessoas preparadas e ninguém é preparado com isso. E tem também o livro de Cipriano, que tem muita gente, o livro de Cipriano com a capa de aço. Não mexam com quem vocês não devem, com quem vocês não conhecem, certo? Não vão para dentro de cemitério invocar isso, invocar aquilo, aquele outro. Vocês vão arrumar um grande rabo de foguete para vocês, principalmente a adolescência. Não façam. Outra coisa, RPG, as brincadeiras de RPG. Essa eu certo? não conheço. As brincadeiras de RPG... É coisa mais moderna que meu tempo, gente. Eu não conheço isso. Muita gente conhece e sabe do que eu estou falando, tá? Brincadeira de RPG é bacana, tudo direitinho, mas há um limite, tá? Há um limite na brincadeira de RPG. E muita gente gosta do dia 2 de novembro para fazer esse tipo de brincadeira. Vai devagar. Calma. Mas Calma. RPG pelo computador? Não, ele não é só pelo computador, ele tem um joguinho que se faz também, a caneta, que se reúne uma turma, certo? É como se brincava de detetive antigamente, certo? Só um pouco mais sofisticado, não. Muito mais sofisticado, não. Não é só o macabro. O RPG tem várias formas de jogo de RPG, certo? E tem aquele que é macabro também. Cuidado! Olha, gente, tem tanta coisa entre o céu e a terra que a gente tem que aprender. Só uma explicaçãozinha rápida. Fica à vontade. Sempre que eu for falar de Exu, eu não ponho, não deixo Explica meus pro pessoal búzios. porque a gente tirou o búzio. Certo? Eu não deixo meus búzios na minha frente. Eu não converso sobre Exu com meus búzios perto. São duas culturas dentro da mesma religião. Então, um respeita o outro. Por isso que eu pedi para retirar. Para mim, os meus búzios são sagrados, ok? Mesmo que seja aquele preparado para televisão. É sagrado. É os olhos de meu pai. Aí a explicação, então, porque a gente preservou uma questão de respeito. Respeito. Amanhã a gente volta. Estamos chegando em período de finados. Lembrando que a Casa de Iansã, segunda-feira, está com força total, trabalhando com jogo de búzios, jogo de cartas, mas a partir de segunda-feira. Não esqueça de agendar o seu horário. 3084-3434. Uma boa noite, Pai Mário. Uma boa tarde, Viviane. Eu já estou indo para a noite. Tu já está indo para a noite, mas Viviane, não esqueça, horário de verão, Viviane. Mas é Halloween, eu tenho que me preparar para a noite. Afinal, é o Dia das Bruxas. Então, boa tarde a todos e uma boa noite também, né? E bom Halloween para todos. Até amanhã. Doces ou travessuras.